Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu, Ivan Ferreira aqui pra gente conversar mais uma vez, né? Falar sobre a vida, sobre a nossa história, enfim, sobre tudo que permeia o nosso mundo, né? Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, você que tá entrando agora, você que vai ver depois essa live, né? Você confia em você? Você acredita em você? Ou você é daquelas pessoas que acha que todo mundo merece tudo do bom e do melhor e só você que não? Você faz alguma coisa por você? Você se valoriza? Você cuida de você? Ou você delega essa função de cuidar somente para os outros, né? E aí, eu tô perguntando isso pra você porque esses dias eu tava conversando com uma pessoa. Oi Bruno, boa tarde. Eu tava conversando com uma pessoa e essa pessoa tinha conhecido uma outra pessoa, né? Um homem, né? Essa pessoa é uma mulher. Conheceu um homem, ela 44 anos, ele 30 anos. E aí ela dizia assim pra mim que ela tinha um ciúmes muito forte dele, porque ele ia ver ela, e toda vez que ele ia ver ela, ele tava arrumado, cheirosinho, barbinha feita. E ela dizia assim pra mim, que ela acreditava que ele tava assim porque ele ia ver uma outra mulher, né? E aí levantei a seguinte questão pra ela, né? O que faz você pensar que que ele tem uma outra mulher? E aí ela me disse: "Não, porque ele vem pra cá tudo arrumadinho, tudo bonitinho, barbinha feita, cheirosinho". E aí eu fiz a seguinte pergunta pra ela: "Será que ele não fez isso por você? Será que ele não tá desse jeito por você? Que ele veio arrumadinho, gostosinho, barbinha feita por você?" E aí ela se espantou com a minha pergunta e ela ficou feliz por pensar na possibilidade dele se arrumar pra ela. Ela nunca tinha pensado nessa possibilidade. Ela achava que ele se arrumava pra outra pessoa, sendo que ele ia ver ela, ele ia conversar com ela, ele ia encontrar ela, né? Mas ela não parou pra pensar nessa possibilidade, né? De que ele se arrumasse pra ela. E aí quando ela pensou nessa possibilidade, deu pra perceber na alegria da voz dela, que ela dizia assim, né? Será que é pra mim que ele tá se arrumando? E aí eu tô colocando esse exemplo aqui, porque às vezes a gente se coloca tão por baixo das pessoas, né? A gente sempre acha que a gente é menos. E a gente acaba se nivelando por baixo, como já dizia Padre Fábio de Mello. E você acha que você sempre é o menos no relacionamento, né? E você precisa o tempo todo dessa afirmação, né? Talvez por isso que a gente gosta tanto de ouvir que as pessoas amam, né? Ah, eu te amo, quero estar sempre com você. Palavras de afirmação, por sinal. E é muito importante que se você tem uma pessoa, você diga pra ela que você ama, que você gosta dela. Mas o que eu quero dizer aqui é que às vezes você se nivela por baixo. Você, eu, a gente se nivela por baixo, né? A gente sempre acha que a gente é menos para as pessoas, que todo mundo vale mais que a gente, todo mundo sabe mais que a gente, e a gente vai se colocando ali por baixo, né? E aí eu fiquei pensando, né? E ela me dizia, poxa, por isso ela me contava a história dela, por que ela fazia isso, né? Mas aí eu parei para pensar também quantas e quantas pessoas não fazem a mesma coisa, não se nivelam por baixo nos relacionamentos, né? E aí quando você se nivela por baixo, você vai entregando na mão do outro a felicidade, sua felicidade pro outro. E aí que a coisa começa a perder o rumo, gente. Porque quando a gente entra num relacionamento é para partilhar felicidade,
né? Eu preciso estar bem comigo para que eu entre no relacionamento. Porque se eu não estiver bem comigo para entrar no relacionamento, quando eu entrar no relacionamento, eu vou entregar na mão do outro toda a minha falta de valor e a minha felicidade, como se eu dissesse assim pro outro que ele tem que me valorizar. Retomar aqui, gente, deu um problema aqui. Como eu dizia, aí eu entrego na mão do outro a minha felicidade, como se ele tivesse a obrigação de preencher o vazio que eu sinto em mim, né? O vazio do quê? O vazio de se sentir amado, o vazio de se sentir valorizado. Eu sempre digo aqui, e digo mais uma vez e vou falar sempre, você sabe por que as menininhas que vão pro baile funk vão lá com aquela roupinha apertadinha, aqueles shorts que quase chega no útero? Porque ela quer se sentir valorizada de algum jeito. A gente tem essa necessidade, né, de se sentir valorizado, de se sentir amado, de se sentir reconhecido. Isso é de todo ser humano. Mas a questão é assim, aí eu não faço por mim, eu entrego na mão do outro a minha felicidade para que ele faça por mim, né? Para que ele me ame, para que ele diga que eu tenho valor, porque se o outro não me disser que eu não tenho valor, eu não vou acreditar que eu tenho algum valor. Se o outro não me disser que me ama, eu não vou acreditar que eu sou amado. Sendo que, na verdade, gente, a gente precisa cuidar primeiro da gente. E aí, a questão aqui não é só falar, né? Porque tem muita gente que fala assim, mas tem muita solução pronta, né? Mas para que a gente constitua um relacionamento, a primeira base do relacionamento você precisa estar bem com você, com quem você é, com a pessoa que você é, com o seu eu interior, né? Porque se você não estiver bem com você vai tentar se encaixar no mundo do outro e às vezes não vai, né? Por quê? Porque você é você, o outro é o outro. E aí você vai tentar se encaixar no mundo do outro para poder valorizar, pro outro poder te valorizar, mas você vai sentir que alguma coisa está faltando. E aí a gente vai perdendo a nossa identidade no relacionamento. Na amizade, no namoro, no casamento. Talvez, gente, seja por isso que tenha tanta separação. Porque às vezes eu tento me encaixar no mundo do outro, né? Você tenta se encaixar no mundo do outro e não dá certo, não consegue. Por quê? Porque você vai perdendo a sua identidade, né? Você vai perdendo o seu amor próprio para caber no mundo do outro, né? Para fazer aquilo que ele quer, aquilo que ela quer. E aí simplesmente você não consegue, né? Sabe, gente? Hoje em dia, hoje não, né? Há bastante tempo já. Um dos maiores motivos do término do relacionamento é a falta de comunicação. E quando eu digo falta de comunicação, na verdade é falta de compreensão. É o outro não se sentir compreendido. É você falar e você não se sentir ouvido, não se sentir considerado. E aí você aguenta isso durante um tempo, mas depois o calo aperta. Mas tudo isso por quê? Porque a gente aprendeu que por amor a gente abre mão de tudo. Você pode abrir mão de tudo, você só não pode abrir mão de você. Do que você é, do que você acredita, né? Você não pode tentar se encaixar no mundo do outro e se anular. Porque senão, gente, se a gente faz assim, a gente vai trocando de relacionamento. E vai tentando com aqui, com outro ali, com outro ali. E não vai dando certo. E a gente sempre vai achando que é incompatibilidade de gênero. E na verdade não é. Na verdade é você mesmo que precisa olhar mais pra você, cuidar de você, alicerçar suas bases emocionais. Sabe, gente, porque às vezes a gente coloca a culpa no espiritual, a gente pensa que eu não consigo ficar com ninguém porque é o capeta, ou porque fizeram um trabalho pra mim, mas às vezes não é isso não. Às vezes é você mesmo que não tem uma estrutura emocional pra poder manter os relacionamentos. E eu falo aqui, gente,
Gente bonita, viu? Eu achei até engraçado, no meu Facebook tem um rapaz, eu vi o stories dele, né? E no stories dele tem aquela questão da pergunta. E a menina perguntou assim pra ele, né? Quer casar comigo? Ele pegou e falou assim: você não aguentaria uma semana. Então é isso, né? E o menino era lindo, gente. Nossa, rosto angelical. Mas eu não sei por que ele dizia que não ia aguentar uma semana, não sei. Ele sabe. Mas às vezes é isso. Às vezes você conhecer uma pessoa tão linda, bonita, maravilhosa, corpinho, ó. Mas aí você não aguentou uma semana com ela, porque ela não se resolveu, ou porque vocês não se resolveram, ou porque ninguém se resolveu, ou porque os dois não conseguiram se resolver. Mas o fato é que você precisa olhar mais para você. Você precisa se conhecer melhor. Você precisa cuidar mais de você. Você precisa se tratar com carinho. Você precisa reconhecer as suas limitações. Reconhecer também as suas qualidades, né? Porque não só de limitações, ou seja, de defeitos, vive o homem, mas também de qualidade. Para você poder alicerçar melhor nos relacionamentos. Porque se você se conhece, se você sabe quais são suas qualidades, se você sabe quais são as suas limitações, você sabe que você não é tão bom assim, mas que você também não é tão ruim assim. E que você tem lado bom, e que você tem coisas boas, e que alicerçado nessas coisas boas, nessas qualidades que você tem, você é uma pessoa capaz de trazer uma pessoa que te ame, que goste de você, e não trazer uma pessoa que você precisa o tempo todo mendigar amor, e que você precisa o tempo todo de uma afirmação dela dizendo que você é importante, que ela te ama. Porque você tendo isso, essa certeza, essa afirmação, tudo isso, palavras, são apenas um completamento. Pensa nisso, tá bom?